Oi, gente, tudo bem com vocês? Após anos no limbo, finalmente Black Mirror ganhou uma nova temporada. E nesse vídeo aqui eu faço uma rápida análise desses 5 novos episódios dessa sexta temporada. Particularmente, eu tava super empolgada por essa nova temporada, apesar da quinta ter sido um tantinho meio meh. E aquele filme também que definitivamente eu não aguentei terminar. Ainda assim, Black Mirror sempre terá um espacinho reservado no meu coração. E curiosamente, ao assistir essa sexta temporada, me deparei com uma temporada muito diferente das anteriores. Se você já assistiu esses 5 episódios, com certeza tem uma noção do que eu tô falando aqui nesse vídeo. E aliás, se você ainda não assistiu eles, tenho que te avisar, vai ter spoilers nesse vídeo aqui. Então, o aviso foi dado. E antes de prosseguir aqui com minha análise, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E também, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixa o like, não custa nada e isso ajuda bastante o YouTube a continuar recomendando esse conteúdo aqui para outras pessoas. Dito isso, agora sim, bora falar sobre essa nova temporada. Começando aqui por John é péssima. Nesse episódio, uma mulher comum descobre que um serviço de streaming transformou a vida dela e os segredos que ela esconde em um drama estrelado por Salma Hayek. Bem, possivelmente esse é o episódio que consumiu todo o orçamento da temporada para contratar nomes de peso, viu, gente? Porque o tanto de estrela que a gente tem nesse episódio, até mesmo em pequenas participações mínimas, nem que seja com um leve flash, uma foto. E ó, pra mim, esse é um dos melhores episódios da temporada, se não o melhor. Na verdade, não teve nenhum episódio dessa vez, nessa temporada, que eu fiquei em cima do muro, não gostei tanto, sabe? Não, eu curti bastante todos eles por razões diferentes, mas esse aqui em particular é o que mais trouxe material para discussões. Pois bem, fato é, após um hiato de anos, onde a série já era dada por muitos como cancelada por tabela, temos um primeiro episódio da temporada onde a própria Netflix cria uma sátira de si mesma. Afinal, quem melhor para criticar a Netflix do que a própria? E eu adorei que o Charlie Brooker, o criador de Black Mirror, tem tanta moral agora que a Netflix não ousa meter um A no trabalho dele. E aqui, nesse episódio, a série se propõe a discutir coisas que são corriqueiras no nosso dia a dia, mas que não são tão inofensivas assim. Como, por exemplo, o modo como nossos celulares nos vigiam discretamente. E como todo mundo, ao menos uma vez na vida, já foi irresponsável ao assinar um termo de aceite virtual sem qualquer tipo de preocupação com o conteúdo dele. Ai, gente, eu mesma quase todo dia assino algum termo sem ler. Mas eu acho que o verdadeiro ouro desse episódio está nas discussões que ele traz acerca do futuro do audiovisual, especialmente agora que deepfake e inteligências artificiais aumentaram o leque de possibilidades. Apesar da trama levantar ideias que parecem muito distantes da nossa realidade, como a criação de conteúdo instantâneo para streaming, baseado na vida de pessoas comuns, ainda assim, não é muito difícil encontrar comentários ou entrevistas de artistas e profissionais do meio que fazem essa previsão, que a deepfake talvez seja o futuro mesmo. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo é que talvez em um futuro não muito distante existe a possibilidade de atores e atrizes serem substituídos de forma corriqueira, já que os avanços da tecnologia facilmente possibilitarão isso. Quem sabe, em 2050, a Marilyn Monroe pode estar lá estrelando filmes de ação e o Heath Ledger em comédias românticas? Pode soar um pouco absurdo isso, mas pode chegar também um momento, após a morte dessas celebridades, que seus rostos praticamente vão se tornar domínio público e nem autorização para o uso de suas imagens seja necessário, o que, claro, também implicaria que o legado de atores e atrizes pudesse ser estragado por cenas patéticas, como aquela cena da Salma nesse episódio, onde ela tá defecando numa igreja em um casamento. Aliás, foi por conta dessa série que eu descobri que a vida inteira eu falei errado o nome dessa atriz. Não é Selma,
essa alma, vivendo e aprendendo. Bem, mas se tem uma coisa que Black Mirror é muito boa em fazer, certamente, é surpreender quem assiste. Especialmente por meio de um plot twist chocante. E o grande plot twist desse episódio deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei sem chão ao descobrir que a Joe que a gente acompanha aqui não é a Joe original. É apenas um nível gráfico. Traduzindo, é um sistema infinito, porque para cada nível criado, outro se faz necessário. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse episódio foi o desfecho em que a John do nível 1 decide quebrar o computador, porque ela sabe que aquela decisão não é dela. Ela apenas está repetindo algo que foi feito pela John fonte, a John original. E essa autoconsciência de um sistema já me leva para outros caminhos. Por exemplo, a autoconsciência de inteligência artificial. Aquela velha discussão sobre quando as IAs vão se rebelar contra a humanidade. Mas não vou me prolongar aqui nesse tópico, porque ainda faltam 4 episódios para comentar. Porém, gente, a grande lição que a gente tira desse episódio, independente do quanto você refletiu acerca dessa narrativa, é: e aí, você anda lendo todos os termos de aceite que anda assinando pela internet? Só te avisando que esse episódio é um lembrete que eles podem te colocar em grandes ciladas. Agora partindo para o segundo episódio, Loch Henry. Nessa história, ao filmar um documentário sobre a natureza em uma pacata cidade escocesa, um casal descobre uma história local que está ligada a eventos terríveis do passado. Bem, sobre ele, eu preciso destacar que eu achei esse episódio impressionante. Mas eu fiquei assim, gente, mas como que isso se encaixa dentro da narrativa da série Black Mirror? Já que em um primeiro momento não tem nada que me leva a falar: nossa, isso é tão Black Mirror. É sim um episódio muito coeso que traz um storytelling envolvente, reviravoltas surpreendentes, conta com uma trama imprevisível, mesmo deixando várias pistas pra gente pelo meio do caminho, e carrega um grande plot twist, como era de se esperar. Porém, gente, eu comecei a refletir sobre essa história depois de terminar o episódio e cheguei a uma conclusão. O que torna isso tão Black Mirror é, na verdade, algo simples, que está até mesmo conectado com o episódio anterior, apesar deles serem completamente opostos. Resumidamente, é a obsessão do público pelo entretenimento mastigado de streaming e como essas empresas gigantes se aproveitam disso. E isso até me levou a pensar, em um primeiro momento, digamos assim, que essa seria a linha editorial dessa temporada. Mas aqui eu deixo um spoiler. Eu tava errada. Aqui a grande sacada genial é que basicamente o que temos desde o comecinho é parte do documentário, que intitula o próprio episódio, mas nós como público não sabíamos disso até o final do episódio. E é curioso porque o protagonista da história e do documentário teve que praticamente vender a alma para ter a tão sonhada aclamação que desejava como profissional, já que ele sempre vai ser o sujeito que descobriu que os pais eram assassinos e que perdeu a namorada por conta dessa descoberta. Olha, eu gostei do episódio, achei a estética dele muito boa, ele carrega uma atmosfera de tensão que funciona o tempo inteiro. Enfim, é um bom episódio, mas eu não acho que é o ouro da temporada. E é por ele que a gente começa a perceber alguns sinais que ela vai transitar por caminhos diferentes e vai experimentar coisinhas novas. E um detalhe, eu adoro como Black Mirror sempre traz várias referências a si mesma, né? E dessa vez não é diferente. Basta perceber quem são os indicados ao BAFTA de melhor série não ficcional dentro dessa história. Primeiro temos um documentário sobre a rede de pedofilia em Chipley, que é a cidade em que se passa o último episódio dessa temporada. E o outro tem como tema a eutanásia dentro do projeto Junipero. E sim, pra mim, San Junipero é um dos melhores episódios da série. Enfim, Black Mirror
e seus easter eggs, não é mesmo? Agora partindo para o terceiro episódio, intitulado Beyond the Sea, nele encontramos uma versão alternativa de 1969, onde dois astronautas em uma arriscada missão espacial enfrentam os desdobramentos de uma tragédia na Terra. E é nele que a temporada dá uma chacoalhada em quem assiste, e não à toa é o episódio de maior duração. Ele tem um ritmo mais lento, mas isso não significa que é um episódio parado. Essa é uma daquelas histórias que você sabe que vai dar merda em algum momento. Tava na cara que aquele trato não iria gerar coisa boa, apesar de parecer inofensivo em um primeiro momento, e até mesmo um gesto de empatia. Eu gostei bastante dele, e especialmente como ele traz picos de ousadia. Logo de começo fiquei muito espantada, porque a trama traz um ar trágico que beira o horror. Mas depois ela começa a transitar por um drama, e quando menos esperamos, ela começa a ganhar um ar sombrio, e nem em 1 milhão de anos eu iria conseguir imaginar aquele desfecho. Sério, realmente fiquei de queixo caído com ele. Sobretudo porque o David poderia simplesmente ir pelo caminho mais fácil, e que ele também sairia ganhando. Ele poderia matar o rival na nave espacial e assumir a vida dele na Terra por meio do androide. No entanto, essa vida dele estaria com os anos contados. Afinal, a missão terminaria em 4 anos, e para ele voltar para casa seria necessário 2 astronautas. E na falta de um, não seria possível regressar para casa e, consequentemente, o corpo real dele uma hora ia morrer de fome, desidratação ou qualquer outra coisa lá no espaço. Então, ele decide trocar alguns bons anos na Terra por uma longa jornada de sofrimento compartilhado. E com isso, o David decide provar para o rival dele que ele não está valorizando a vida que tem hoje na Terra. E, gente, que final sombrio! Quando o David só empurra uma cadeira para o Cliff, como se aquele gesto falasse muito mais do que palavras. Porque fala, né? Venha, senta aqui, agora você vai saber como é estar na minha pele. É interessante observar aqui que esse ato de matar a família do Cliff poderia ser inimaginável para o David do comecinho do episódio. Afinal, ele era um bom homem, mas ao final ele já não era aquela mesma pessoa após enfrentar o luto e a solidão. Então não é como se ele amasse a Lana, a esposa do Cliff. Ele nunca amou ela, ele simplesmente estava tentando preencher o vazio que existia dentro dele. E ele até mesmo toca ela como tocava a falecida esposa dele, ou seja, ele só estava tentando ter algo que jamais terá novamente. E é por isso que faz muito sentido a escolha dele no final. Ele não iria querer alguns bons anos ao lado da família do Cliff. No fundo, ele não queria aquilo para ele. Aquela não era a família dele. Ele apenas estava com inveja do colega dele ter algo que ele jamais terá novamente. E olha, tenho que destacar que a atuação do Aaron Paul aqui tá muito boa. E ele realmente conseguiu dar vida a 2 personagens diferentes que utilizam o mesmo corpo. E agora partindo para o penúltimo episódio, intitulado Maisie Day, nele uma estrela de Hollywood faz tudo para escapar de uma horda de paparazzis enquanto lida com as consequências de um atropelamento. Eu mal tinha superado o final do 3º episódio e eu me deparo com esse final. O que foi o desfecho desse 4º episódio? Gente do céu! Gente... Bem, a crítica presente nele é bem mais perceptível quando comparada com os episódios anteriores. É uma crítica à exploração midiática de celebridades por meio dos famosos paparazzis, muitas vezes sem qualquer tipo de escrúpulos. Hoje em dia, a dinâmica dessa indústria mudou um pouquinho, mas ela ainda segue vivinha da Silva. E aqui, gente, ó, vou fazer a minha teoria. Acho que essa trama tem um paralelo com a realidade, viu? E uma diva pop inspirou esse episódio. Aqui, a principal vítima dos paparazzis é uma famosa atriz que está sendo perseguida entre 2006 e 2007. E quando falamos de perseguição de paparazzis entre 2006 e 2007, quem a gente tem no centro disso, gente? Britney Spears. E eu, como fã, lanço a teoria. Esse episódio deve ter sido escrito na época do movimento Free Britney, porque foi aquele reboliço pedindo o fim da tutela dela. E certeza
certeza que foi tudo isso que inspirou os roteiristas a escrever esse episódio. Certeza, certeza. Até parece que eu tava lá, né, na sala de roteiristas. Ok, fato é, a trama mostra que sim, esses paparazzis não têm escrúpulos, mas no fim do dia, muitos só estão querendo pagar uns boletos como qualquer outra pessoa. Claro, isso não inocenta eles do estrago mental e até mesmo material que indiretamente causam na vida de celebridades, que para eles nada mais são do que objetos de trabalho. Já que eles até levantam aquele ponto que eu odeio, gente, quando escuto isso. Ah, mas fulaninho que se tornar famoso, que se tornar um ator, uma atriz, então tem que lidar com o preço da fama. Mas por que esse tem que ser o preço da fama? É exatamente esse tipo de pensamento que torna esse o preço da fama. No entanto, apesar de trazer várias discussões nesse episódio, a que mais me chama a atenção é como ela levanta uma discussão acerca de valores. Todo mundo pode ter seus valores, mas é fácil abrir mão deles, especialmente quando envolve grana. E isso fica evidente na última cena, quando a protagonista, que é uma paparazzi que aparentemente tinha criado nojo pela indústria que trabalhava, decide tirar uma foto da atriz atirando em si mesma. Ela não deu essa arma para a atriz porque não conseguia matá-la e quis ceder a oportunidade dela se matar em um ato de piedade. Não, ela deu essa arma porque ela sabia que uma foto da atriz morta, após a grande revelação que ela era uma lobisoma, poderia até garantir a aposentadoria dela. Mas uma foto da atriz se matando após essa grande descoberta, essa foto sim, essa iria garantir uma aposentadoria de luxo. Então, a grande lição de moral que o episódio deixa é: todo mundo tem valores. Basta sugerir qual é o seu preço. E por fim, mas não menos importante, temos o episódio Demônio 79. Uma assistente de vendas descobre que precisa cometer atos terríveis para impedir um desastre iminente. Esse episódio, que encerra a temporada, traz um tom divertido com um humor meio peculiar e, ao mesmo tempo, deixa uma sensação de isso não é tão Black Mirror assim. Isso porque Demônio 79 traz uma trama completamente sobrenatural para discutir o quão corruptíveis são os seres humanos. E se você não ficou com ranço de praticamente todos os personagens desse episódio, você assistiu errado. Para mim, a única ligação que temos aqui com ficção científica mesmo é quando paramos para refletir sobre os futuros que o demônio mostra às vezes. Pois, se existem esses futuros, é porque existem linhas alternativas de realidade em que a protagonista conseguiu completar a missão, ou até mesmo existe alguma linha em que o talismã foi marcado por outro mortal que conseguiu, ou nem sequer foi tocado, o que possibilitou um futuro. Ou seja, nesse episódio é muito difícil encontrar qualquer conexão com a premissa original da série, que é discutir o lado sombrio das tecnologias. Porém, isso para mim pode ser encarado de duas formas, ou como algo muito positivo para alguns, ou como algo muito negativo. Afinal, você pode escolher interpretar isso das seguintes formas: como se a série perdeu o foco narrativo e não traz mais uma coesão em torno de sua proposta antológica, ou pode encarar isso como uma reinvenção da série em si, cada vez mais explorando o lado sombrio da humanidade como um todo e abrindo portas para temporadas mais insanas que podem ou não ter alguma relação com os perigos da tecnologia. Olha, fazendo um balanço aqui, genuinamente eu gostei dessa temporada e curti o rumo que a série tá tomando. Aqui ela abriu as portas para um futuro no qual a tecnologia expõe sim lados sombrios da humanidade, mas no fim, se isso é possível, é porque a humanidade em si é capaz de coisas horríveis. E aí, o que você achou dessa temporada? Gostou? Quais foram as suas impressões dela? Compartilha aqui nos comentários. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!